Pai, obrigada. Nós podemos dizer com o coração bem cheio que o Senhor é a nossa bênção. O Senhor Jesus tem nos abençoado, dado-nos vida eterna. Nascemos de novo, já somos ressurretos. Pai, temos tudo, somos habitação do Teu Espírito. E as lutas que temos aqui são única e exclusivamente permitidas por Ti para nos treinar, nos preparar, porque vamos reinar contigo eternamente. E o Senhor está nos preparando para algo tão grande. Não deixa, Pai, que as lutas e os problemas deste mundo tirem de nós a visão grande, maravilhosa, como diz lá em Pedro, da bendita herança que temos em Cristo. Tudo que Tu preparaste para nós. E o maior, nós vamos ver-te face a face. Seremos semelhantes a Ti, porque já veremos de ver-te face a face. Isso é tão grande, Pai. Ajuda-nos nunca perdermos essa visão. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que não estão conosco, cada um abençoa, dirige. Oramos pela Tua igreja sobre a face da terra, compradas pelo sangue do Deus vivo. E oramos pelo Teu povo, Israel, que muitos venham crer no Senhor Jesus. Que a Tua salvação, ó Pai, se acelere, para que os últimos que vão pertencer à igreja logo busquem a Tua face e nós possamos nos regozijar com a Tua volta. Por isso, nós clamamos, Maranatá, vem Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e vamos ler dos versos 1 até o 11. Aliás, quem for ler, lê capítulo 1, 32, depois 2, tá bom? 1:32? 1, 32. E aí depois segue 2, 1. Pode ler? Por favor. Fechou? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Haverá tribulação e angústia para todos o ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, também para o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque para Deus não há
acepção de pessoas. Então, interessante que lembra que Deus está mostrando a necessidade do Evangelho. Começa o versículo 1 do primeiro capítulo de Romanos falando do Evangelho de Deus. E lembra, eu estava ouvindo várias coisas, mas vou ver se vocês se lembram que Deus fez. Em hebraico, crer tem o verbo crer, em hebraico, batar. Mas quando eu quero levar alguém a crer, é o mesmo verbo que eu vou traduzir como uma promessa, prometer. Só que como que é o mesmo verbo crer, só que é uma forma intensiva, de tal maneira que eu vou produzir em você, levar você a crer. Como que eu levo você a crer? Eu faço promessa. É o mesmo verbo, prometer. Crer e prometer é o mesmo verbo. Batar, rivitiar. Quer dizer, para que você possa crer, eu prometo. Eu incentivo você a crer fazendo promessa. Está entendendo? E as promessas de Deus são perfeitas e não falham. Então, o Evangelho é isso, é a promessa de Deus para nós. E aí, nós vimos, inclusive no capítulo 1, falar sobre o Evangelho, o poder de Deus, a justiça de Deus, Jesus, tudo aquilo, e vimos a atitude dos gentios até a Torre de Babel com relação à revelação de Deus. Então vem a pergunta: por que Deus fez a promessa do Evangelho na semente de Abraão? Lembra? Deus ligou o nosso destino com a nação de Israel. Por que ele fez essa promessa? Quem realmente precisa do Evangelho? Tem que estar bem claro isso. E a resposta é toda a raça, por quê? Todo mundo jaz no maligno, não é? É culpável perante Deus. Todo mundo que jaz no maligno é culpável diante de Deus, Romanos 3. Então, todos precisam do Evangelho. E aí nós vimos que primeiro Deus vai tratar do gentio, desde Adão, né? E por que o gentio precisa do Evangelho? Porque desprezou o conhecimento que recebeu. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira, a glória de Deus, a semelhança até de uma serpente, tá certo? Então, o gentio precisa do Evangelho. E hoje nós vamos ver, Deus coloca, é muito interessante isso, eu acho isso maravilhoso. Ele fala do julgador. Vocês vão ver em livros de teologia e tudo, eles falam do... Como que fala uma pessoa que é... Eu esqueci o nome, mas eu não concordo. É aquele que julga, o julgador. E quem é o julgador? É aquele que esconde o seu pecado, julgando o seu pecado no seu semelhante. Então, ele acha que, ao julgar o outro, ele está isentando da sua própria culpa. E, por fim, judeu, que precisa do Evangelho, porque gloria-se na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, hoje, com a graça do Senhor Jesus, nós vamos entrar no julgador. Quem é esse? E vejam que ninguém vai escapar desse juízo que Deus faz de nós, que agora é o santo mostrando o nosso coração. Tá? Então, nós vimos, Goim são os gentios. Né? Então, a condição dos Goim diante de Deus. Como que ficaram os gentios? Antes de continuarmos, por favor, alguém abra para mim 1 Coríntios 10, verso 32. Lembra que falamos gentios, falamos do julgador, dos judeus, né? Então, depois nós vamos entrar, todo aquele que crê na Igreja de Deus. Então, quais são os 3 tipos de pessoas que existem hoje no mundo? Você achou? 1 Coríntios 10, 32. Você acha 10, que ele 32. vai ler.
Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha que coisa, judeus, gentios e a igreja de Deus. Então, o judeu perdido precisa do evangelho, gentio perdido precisa do evangelho, e a igreja, judeu e gentio que ouviu o evangelho e creu. Estão entendendo? Não existe outra classificação. Então, nós estamos vendo por que o gentio precisa do evangelho. Nós vimos, mas recordando qual é a condição dos goim diante do Deus Santo. Por haverem desprezado ter Deus em seu conhecimento acumulado. E lembra a palavra desprezar? É aquele, eles analisaram, fizeram todas as análises, viram que era perfeito e disseram, não queremos. É muito triste isso. Num conhecimento acumulado, desprezaram, o próprio Deus os entregou. E essa expressão, paradídome, para é ao lado de, Deus abriu a mão e deixou-os entregues a si mesmo. Mas a que tipo de coisa eles ficaram entregues? A uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E nós vimos, inclusive, aonde chegou a degradação da raça humana, né? E eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, não lembro o primeiro nome, mas é Keller, acho. Não ela estava dando testemunho para Karina Bach, não sei se alguém conhece a Karina Bach. Ela é lá de Botucatu, ela se converteu. Eu nunca assisto nada, mas como eu vi, tratando o capítulo 1º, interessante que ela chegou a ter barba e tudo, né? Até ela entregar a vida para o Senhor Jesus. E aí, quando eles vão descrevendo, eu tenho atração pelo mesmo sexo, não sei o quê, desde pequena, eu gosto disso, gosto daquilo. Meus irmãos, não tem sentimento nobre nenhum nesta relação de mesmo sexo. Eu vou falar isso e eu quero que... É meio forte, mas eu tenho que dizer. E Deus diz, não, é amor. Deus chama de fogo. E ela conta, no tempo que ela teve inclusive a mãe pregava o evangelho, a mãe da esposa. E ela, durante esses 4 anos ouvindo, a mãe deu uma Bíblia e tal, o que ela fazia? Ela foi infiel, e é o que eles fazem. Porque estão na mão do inimigo. Depois aí ela fala, eu servi a Satanás. Então, não deixem que as pessoas vejam que eles precisam do amor de Deus, do evangelho de Deus. Não, eu amo. Não caiam nessa. É contra, porque desprezou e Deus disse, errade, macho e fêmea, acabou. Tá? Então, Deus deixou uma disposição mental reprovável. Crer, por exemplo, na evolução, crer numa série de coisas. Os homens rejeitando o conhecimento de Deus. Depois eu vou deixar vocês lerem, por enquanto eu vou colocar. Então, ora, o último versículo. Plenamente conhecendo a sentença de Deus. É o último versículo do capítulo 1º. E sempre, veja, plenamente sempre tem epignotes. Quer dizer, conhecimento acumulado. Não é assim, eu ouvi falar. Não. Plenamente conhecendo a sentença de Deus. Que sentença é essa? De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Qual é a atitude que têm? Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E lembra, aprovar é aquela palavrinha com 3, ele participa, acha bom e concorda. Tá? Aprovam os que assim procedem. Portanto, então, agora entramos no capítulo 2. Vocês estão entendendo que está ligado? Portanto, por este motivo, porque conhecem, mas aprovam e praticam, agora vem Deus dizer, és indesculpável, ó homem. E aqui ele está falando, está no vocativo. Quem que sabe o que é vocativo? Então Deus está falando, ó homem. Então está se dirigindo ao ser humano. Antropê.
ó julgador, né? Aliás, quem quer que sejas, paz, qualquer um, né? Todo, e quer judeu, quer gentio. Então agora Deus está falando do coração do homem, seja ele judeu ou gentio. És indesculpável, ó homem, quem quer que sejas, ó julgador, ó crinon, tu que julgas, tu és sem desculpa. Por quê? Agora, és indesculpável quando julgas. Por isso, vocês lembram de... Todo mundo gosta de... quando querem se escapar de alguma coisa, as pessoas citam Mateus 7, para você não julgar, para não ser julgado. Né? Então, fora do contexto, tudo. E aqui nós vamos ver bem por que Deus está falando. Por quê? Porque no que tu julgas, né, crines, você julga, é uma atitude que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Então, veja, julgar e condenar, catacrines. Você está vendo que Deus, quando ele coloca uma preposição em grego é maravilhosa. Né? Então, o que é? Um termo técnico legal para o pronunciamento de sentença condenatória. Então, você julga a outra, mas você está julgando outro, o que você está fazendo? Você está condenando a quem? A você mesmo. Pois praticas as próprias coisas que julgas. Quando eu estou falando do outro, eu já vi se eu não faço igual? Vocês estão entendendo onde Deus está chegando? Agora, então, juntando tudo, portanto, és indesculpável, ó homem, qualquer que sejas tu judeu ou gentio, ó julgador, quando julgas, porque naquilo em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas a outrem, né? Praticas as mesmas coisas que condenas. Portanto, não tem escapatória. E aí, o julgador é aquele que esconde o seu pecado, julgando no semelhante. Tá vendo? Olha como eu sou maravilhoso. Assim que o diabo faz com você e comigo. Ele é pecador e ele gosta de nos apontar, jogar em nós. Tá vendo? Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. É a verdade. Graças a Deus que eu faço, mas alguém morreu por mim e pagou o meu pecado. E eu sou justificada. Né? Muito bem. Então, o Senhor Jesus propôs uma parábola. Ele viu os homens lá no templo. Quem que vai ler? Pode ler, por favor? O Senhor Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vocês estão vendo o problema? Considerava-se justo e desprezava os outros. Por isso ele vai contar a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo esta forma: Olha como ele orava. De si para si mesmo, não saiu do lugar a oração dele. E qual era a oração dele? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem que era a medida dele? Quem que era o metro dele? Ele mesmo. Está entendendo? E aí Jesus continua. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quando ele pedia ser propício a mim, aonde que ele estava indo? Ó o propiciatório, o sangue lá.
cobre o meu pecado, pensando no que Deus pode fazer, porque o propiciatório é cobertura. Hoje o nosso propiciatório nos limpa, mas naquele tempo cobria. E ele pediu o quê? Ser propício. Isto é, eu aceito que alguém tenha pago para que tu possas agir comigo e me socorrer. Caso contrário, o senhor não pode. Continua. Digo-vos que o publicano desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, veja o julgador, o que o Senhor Jesus está falando. Nós temos essa tendência de nos colocar como régua e medir os outros por nós mesmos. E é isto que Deus vai tratar aqui. Ah, peraí, é que eu... E aí, então, esse aqui é o Paulo Gaile, contou essa história do garotinho. Mamãe trabalhando lá, chegou um molequinho pequenininho. Mamãe, 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 eu tenho 3 metros de altura. A mãe falou, é? Como você sabe? Eu me medi. Não diga. Como que você se mediu? Eu fiz 1 metro e me medi. Pelo metro dele, ele tinha 3 metros de altura. Né? Então, ele fez 1 metro e mediu. Como que nós costumamos fazer isso aqui? Eu estou usando uma colocação do Frank Turek, aquele irmão nosso apologeta. Normalmente, quando a gente vai julgar assim, eu fico mais, imagina, a Teresa de Calcutá, boazinha, aí não tem nada a ver com Hitler. Nós nos julgamos, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas qual é? Nem o garoto está certo, nós não temos que. Qual é a medida que Deus, com a qual Deus vai nos medir? A natureza moral imutável de Deus é o padrão da medida. Cristo é a medida. Deus não vai medir você nem eu por um de nós. É a Jesus, olhando para o alvo. A medida é quem? Cristo Jesus. Não são pessoas, não somos nós. E quando chega em Cristo, né, o Espírito Santo declara solenemente: quando alguém julga outrem, se torna sem desculpa e a si mesmo se condena, porque também pratica as mesmas coisas sobre as quais emitiu o juízo, condenando-as. Quer dizer, eu estou condenando o outro, mas na realidade, eu estou condenando a quem? A mim mesma, porque eu faço a mesma coisa. Ele sabe que são erradas. E aí, então, nós temos alguns textos. Vamos abrir 2 Samuel 12, vamos ler de 1 a 10, aprender com o rei Davi, e depois os outros eu transcrevi. 2 Samuel 12, 1 a 10. O que aconteceu aqui? Deus manda Natã para falar com Davi. Vamos prestar atenção como Natã vai falar como boca de Deus. Segundo Samuel 12. Quem achou pode ler. 12? É. 12 do... E o Senhor enviou a Davi profeta Natã, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. Quem que vai ler? Então, você vai falar de 2 homens. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma colherinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Notem a descrição do amor, do cuidado
deste homem para com aquela ovelha. Era algo querido, algo que pertencia a ele, mas não é de qualquer maneira. Continua. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, nota, ele pegou aquela ovelhinha, o que ele fez com a ovelhinha? Matou. E isso aqui está descrevendo o quê? O adultério. E ele matou a ovelhinha. Tá? Vamos ver a reação de Davi. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pode ler o 6, por favor. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Nossa, como ele enxergou tudo. Esse homem tem que morrer, ele tem que restituir. Ele julgou o quadro. Gente, nós temos que tomar cuidado, nós somos assim. O que está aqui? Está para todo mundo. Então é fácil de julgar o outro. O difícil é deixar que a palavra de Deus nos julgue. E por isso que a palavra de Deus é um espelho. A bacia era feita de espelhos. O que faz um espelho? Refletia o céu na água e o rosto de quem estava se lavando. E a palavra de Deus é um espelho, diz Tiago. Tito, né? E agora? Agora fiquei. Capítulo... Ixi, agora deu branco. Mas bom, enfim, Tiago, acho que é. E aí, a palavra de Deus como espelho. Por quê? Porque é fácil nós analisarmos os outros. O que Jesus falou? Tira primeiro o travessão que você tem aí para enxergar a coisinha piquititica que está ali no outro. Então, mas vamos ver o que Natã vai falar para ele. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Você veja, está falando de morte. Aqui houve uma morte física, mas a morte da tristeza, da dor, é terrível. E ele diz aqui, você desprezou a palavra de Jeová. Pode continuar. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Continua? Desprezou a palavra e desprezou o Deus vivo. Continua. Assim diz o Senhor: Eis que a tua própria casa suscitarei o mal, e sobre ti tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Pode ler o 12 para terminar. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi. Essa é a maravilha do nosso irmão Davi. Mas veja como é fácil nós julgarmos os outros. Eu fico muito preocupada quando eu estou julgando os outros, eu tenho que pensar em mim, como diz naquela velha história, eu vou apontar para o outro, tem três apontando para mim e um para o céu, né? Deus é testemunha. Então, a medida do julgador é ele mesmo o pecador. Então, ele mede os outros por si mesmo.
E nós temos que tomar cuidado quanto a isso, né? E Deus diz que nós somos sem desculpa. E aí, Atos 28, quem que vai ler, por favor? Não, está aqui. Está aqui. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, recolheram-nos todos, por causa da chuva que caía por causa do frio. O que aconteceu aqui? Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado. E aí pegou o vento euroquilão no mar. E aí não tinha o que fazer, e Paulo tinha dito, vocês fiquem aqui. Então não obedeceram, aí no fim o navio se quebrou, e eles foram recebidos pelos bárbaros em Malta, na ilha de Malta. Agora veja o que vai acontecer. Continua. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles não conheciam nada de Deus, mas eles sabiam. Ele foi livre de um naufrágio, e aqui, como assim? Deus mandou uma serpente para picá-lo. Só que depois, como não aconteceu nada, então eles viram que Paulo era um homem de Deus, mas eles souberam julgar, né? Que aquilo estava acontecendo. Poxa, ele ficou livre do naufrágio e agora a Bíblia vem, esse homem deve ser um assassino. A conclusão deles. E agora um último texto aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Só que trouxeram a mulher, não é o homem. Ah? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados Presta pela atenção, própria pela consciência, própria consciência, ao padrão. foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Ah, por que mais velho? Mais culpa no cartório, mais tempo pecando. Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus ia pagar o pecado dela na cruz, não é? Ele pôde ser favorável a ela. Mas nota que quem foram os primeiros a sair? Os mais velhos, é a consciência acusando. Então é isso que Deus está tratando aqui. Aquele que se considera o padrão moral, quer judeu, quer gentio, está condenado por seu próprio julgamento. Porque eu peco. Eu não tenho que ficar pondo o dedo nos outros. Não porque ele julga o pecado nos outros, mas porque ele pratica as próprias coisas que ele julga ser erradas nos outros. Se eu vou julgar o outro e eu faço a mesma coisa, então eu estou dizendo que eu também sou culpada. É isso que Deus está trabalhando conosco aqui. Assim, o julgador, seja ele judeu, seja ele gentil, não é condenado por causa do seu julgamento moral, mas é condenado pelos seus próprios pecados. Eu vou só lembrar aqui Lucas 13, Jesus chegou e
Acho que abra o Lucas 13, é 1 a 5, só deixa Jesus falar. Prestem atenção no que Jesus vai falar. O único jeito que a gente pode mostrar alguma coisa errada em alguém, se o Senhor Jesus quiser, é tomando a palavra, se não está de acordo com a palavra de Deus, que é o juiz, né? Não nós. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Então, nota, Pilatos tomou alguns galileus e misturou com o sacrifício o sangue deles e matou. Jesus disse, eles eram mais, não é o próprio povo lá de Malta, e quando a gente vê, será que a pessoa Deus está julgando, né? Fácil de julgar. Vocês lembram do raio que caiu lá na passeata, todo mundo, né? Então Jesus disse, vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros, que ficaram, vocês que estão vivos? Se vocês não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer. Agora tem o segundo episódio. Jesus vai falar da torre de Siloé. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o ponto é nós reconhecermos a nossa condição diante do Senhor Jesus. E sempre deixarmos que a palavra de Deus julgue os nossos atos, né? Ou de outras pessoas. Mas continuando aqui, o capítulo continua, bem sabemos que o juízo de Deus, o juízo dos homens é segundo a minha medida, mas o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, a medida do justo é a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa medida. E nenhum de nós vai chegar lá, né? Então... Esse episódio do tanque é lá de Juízes? Não entendi. Esse episódio do tanque de Siloé lá de Juízes? Da torre? Para ser bem sincero, acho que sim, né? E desabou, não sei. Que era o filho de Leão? Que morreram, né? É. Então, judeus e gentios, notem bem, nós temos uma régua para nos medir. E essa régua é o caráter moral imutável de Deus. Isto é, o Senhor Jesus. De tal maneira que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos faltosos. Todos nós. Nenhum de nós vai chegar por si mesmo à estatura do Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas é uma obra que, quando nascemos de novo, Deus passa a trabalhar conosco e Ele diz que vai completar essa... Nós vamos ser à medida que é a adoção, que a gente chama, né? Que é a maturidade que vai ser alcançada. Hoje já temos o Espírito de Deus produzindo maturidade em nós, mas o ápice da maturidade, quando o nosso corpo for semelhante ao de Cristo, que é a redenção completa. Portanto, como resultado do julgamento de Deus, que é de acordo com a verdade, não haverá nenhum escape desse julgamento, para quem quer que seja. Não tem. Todos estamos condenados. Todos. Então, não adianta a gente ficar jogando o outro, né? Muito bem. Por isso, todos são indesculpáveis. E essa palavrinha indesculpável, tá vendo aí de novo? Tem duas preposições e... Então, an, que é sem, ou a, né? Apó, a partir de, e logos, palavra. Então, defesa, resposta. Então, sem falar por si diante de Deus, na verdade. Ninguém vai poder chegar e falar qualquer coisa. Quietinho diante de Deus. E nós vamos ver no capítulo 3, citando o Salmo 51, para que tu sejas
justificado quando é julgado todo homem mentiroso, pecador, né? Então não há desculpa para o homem. E aí então ele vai começar tendo colocado essa situação nossa diante de Deus, que não tem como nós escaparmos por julgando o outro. Tá vendo como eu sou bom? Eu enxergo o pecado no outro, eu enxergo. Não, você está condenando a si mesmo, né? Então, agora no capítulo 2, verso 13, diz: Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas. Agora o Espírito de Deus vai dizer o nosso coração. A palavra de Deus não vai mostrar pensamentos, intenção? Pensas, logizomais, você fica brusvigando lá, fazendo coisa, que te livrarás do juízo de Deus? Você pensa. E aí ele vai dizer o que está acontecendo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da sua tolerância. Tolerância é trégua. E longanimidade, demora para perder a paciência. Mas a longanimidade tem um fim. A trégua tem um fim. Então, está desprezando a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, porque Ele é bom, Ele permite que nós nos arrependamos. Então, desprezas a riqueza, né? Então, desprezar, de novo, esse catar sempre é de cima para baixo, sempre exercendo pressão assim. Catafronel é pensar contra, pensar, sabe, pouco, pensar baixo. Então, pesar, assim, desprezar mesmo, não estou nem aí, não quero saber. Põe baixa conta. Ignorar é agnoel, né? Não, e noel, conhecer, exercitar a mente. Então, não reconhecer. Então, Deus está dizendo que ele despreza, isso aí não vale nada, né? E não reconhece que é a bondade de Deus. Eu sou bom, eu não preciso da bondade de Deus. E aí ele diz: despreza as riquezas de Deus. E lembra que Deus falou para Davi? Você desprezou a palavra de Deus, você me desprezou. E o nosso irmão Davi, imagina nós. Então, despreza as riquezas de Deus. Que riquezas? A sua tolerância, que é a trégua, a sua longanimidade, que lá Pedro diz que ele não quer que ninguém pereça, por isso um dia como 1000 anos como um dia, da paciência de Deus, né? Ignorando. Mas por que eu ignoro? Por que eu não... Lembra que ignorar aqui, é não reconhecer. Mas por que eu não reconheço? Ignorando porque eu desprezo. Lembra? Penso pouco. Que a bondade de Deus é que o conduz ao arrependimento, que leva o homem a se voltar para ele. Salmo 25:8 diz: porque Jeová é bom, ele aponta o caminho ao pecador. Então, veja, desprezar a tolerância, o período de trégua que Deus está me dando, a paciência dele, desprezo. Ignoro porque eu desprezo. Eu não preciso da bondade de Deus. Nota que coisa triste, né? E aí, ao não exercer a sua punição sobre a humanidade pecadora imediatamente, né? Deus está sendo longânime e está manifestando sua bondade por causa da nossa necessidade, da necessidade do homem pecador. Ele tem paciência conosco. É maravilhoso, você pensa na sua própria vida, como Deus vem lidando com você ao longo da sua vida, mesmo vocês que são crianças. Pensem já quanto Deus já teve paciência com vocês. Então é bom, e isso que é maravilhoso na palavra de Deus, que ela mostra o nosso coração para nós não sermos enganados pelo pecado e darmos a Jesus todo o lugar que ele merece. Mas segundo, agora nota, a tua dureza. O que é dureza? Esclerotes, né?
é calosidade, obstinação, teimosia, por causa da tua dureza e coração impenitente. Olha aqui, ó. Coração, né? Impenitente que não se arrepende, não muda a maneira de pensar. É o tal do jumento, que Deus falou, se o jumento não for, lembra lá? Ele fala, se o jumento não for resgatado, tem que ser desnucado, porque não tem é impenitente, é cabeça dura, né? Então o que ele está fazendo? Essa atitude dura, essa atitude entesouras contra ti ira. E aqui, eu ia pegar um limão. Orgue, pensa você pega uma mexerica. Às vezes a gente pega aquela mexerica que está doida para chupar, aí você abre, o que ela tá? Tudo sequinha, né? Então, a orgue é como uma fruta no pé. Você vai lá, tenho os meus limões, ainda não consegui tirar a maior parte deles. Por quê? Porque está verde. Se eu tirar verde, o que acontece? Não tem suco. Mas eu vou esperando ele ficar maduro, o que acontece? Cada gominho daquele vai encher de suco. Orgue é isso. É como uma fruta que vai amadurecendo. Deus está, vocês estão vendo? Está amadurecendo. Por isso que tem o tempo próprio. A ira de Deus está amadurecendo. Agora, quando está madura a coisa, o que você faz? Você espreme, sai o caldo? Então, entesouras contra ti mesmo ira. Então, a ira de Deus, orgue, contra os pecados, está sendo armazenada como um grande reservatório até o dia em que será derramada. Agora vem o timos, que é a tribulação. A cólera de Deus num reto e justo julgamento. Então, vocês estão vendo que é a paciência, mas a pessoa está endurecendo, o que ela está acumulando? Amadurecendo a ira, aí quando Deus descarregar a tribulação, ele é justo, santo e bom. Estão entendendo? E aí, então, entesouras contra ti mesmo ira. Primeiro, no dia da ira. O dia da ira é o orgue e também da revelação do justo juízo de Deus. Duas coisas. Vamos entender cada um deles. O dia da ira é a tribulação. A manifestação que ainda vai acontecer é contida pela paciência, pela trégua de Deus. Quem que vai ler o verso aqui, por favor, em verde? Ele é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, veja, ainda Deus está no tempo da paciência. Ele é longânime, está dando tempo para que você se arrependa. Mas se você vai ficando, tá entendendo? Endurecendo a pessoa, endurece, aí vai para a tribulação. Então, está entesourando ira no dia da ira, que Deus vai descarregar. A paciência dele tem um tempo. E essa ira, o orgue, romperá no timos. Hora que encheu, aí Deus descarrega a sua ira, no juízo que vai ser terrível. No dia da ira, que é a tribulação, quando Deus julgará quem? Os que habitam. Vocês lembram o que habitam sobre a terra? Quem são os que habitam sobre a terra? Abre quem vai ler Apocalipse 3, 10. Não, eu não quero 3:10, não. Apocalipse 13:8. Que é mais, aqui já está os que habitam sobre a terra. 13:8. Quem são os que habitam sobre a terra? É o termo técnico de Apocalipse, não se esqueçam disso. É uma expressão que define pessoas que... Aí o Espírito de Deus vai definir para nós. 13:8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Adorarão a besta, o anticristo. Quem são eles? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde Adão aqui tem salvação. Vocês estão entendendo?
Mas tem um outro dia da ira, a revelação do justo juízo de Deus. Aonde vai ser isso? No trono branco, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que essas obras vão mostrar? Vocês lembram que eu mostrei a árvorezinha ali, a quaresmeira? Cortaram, tem um galho, mas ela não é quaresmeira? Ela está mostrando que ela é quaresmeira porque ela está a flor. Se você é filho de Deus, o que tem que mostrar? Qual vai ser só? Por mais que você seja coisa, tem que aparecer a vida de Jesus, senão você não é filha. Tá certo? Então, as obras dessas pessoas vão mostrar o quê? Se são salvos ou não. Conforme o que se achar escrito nos livros, agora no trono branco. O que Deus vai mostrar? O que aquela capivara de cada um vai mostrar? Que eles nunca aceitaram o Senhor Jesus. Tá? Então, o dia da retribuição. Nesse dia, haverá manifestação da posição de cada um em relação ao Cordeiro de Deus que foi revelado no Evangelho. Dia em que Deus retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Então, veja a expressão. O juízo de Deus é de acordo com a verdade e é imparcial, já vamos ver. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não se refere ao juízo de Deus que foi exercido na cruz, sobre o Messias, sobre Jesus, antes da destruição do templo no ano 70. Não é esse juízo. Que juízo é esse? Qual é o juízo da cruz? O que aconteceu no juízo da cruz? O juízo de Deus sobre o Cordeiro de Pêssar, de Páscoa, foi exercido na cruz do Calvário contra o pecado, a natureza caída, e contra os pecados, os frutos da natureza caída. Nenhum de nós vai responder diante de Deus por ter nascido pecador. Esse pecado é de quem? Adão. Tá? O que nós vamos responder? Por aqueles pelos quais somos responsáveis, o que nós fazemos. Jesus pagou a nossa velha natureza. Lembra que a circuncisão de Cristo, a velha natureza, ele pagou a velha natureza, o pecado, nós vamos ver bem isso, pode deixar, e os pecados, que são os frutos. Então, o juízo de Deus foi exercido na cruz do Calvário sobre o Cordeiro, contra o pecado e os pecados. Quando que ele foi exercido? Em 14 de Nissan do ano 32. Não tem mais juízo. Presta atenção. O Alan dos Santos, não sei se quem conhece, ele falou, e eu mandei para ele, mostrando exatamente isso. Está esperando o juízo, não. O juízo já foi exercido. E o que esse juízo vai mostrar? Quem nele crê? Porque ele foi julgado no nosso lugar. E quem não crê? Já está julgado. Não é desse juízo que Deus está falando. Ele vai falar, o dia, a manifestação que ele está falando, é exatamente qual foi a atitude de cada um em relação a esta posição, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a Bíblia usa a expressão dia. O que designa a expressão dia? Ela designa tempos diferentes, eventos completamente distintos, para cada época e cada pessoa, e separados por espaços de tempo de 7 e 1000 anos entre si. Então, vamos entender isso. Na realidade, quando fala dia, está falando da presença da luz, que é o Senhor Jesus. Jesus disse, quando eu estou, João 9, por exemplo, quando eu estou no mundo, aproveita para andar, porque tem luz. E aí, agora, quando ele foi, o que ele falou para você e para mim? Vós sois a luz do mundo. Por isso nós estamos aqui, para iluminar, como velhinhas, né? Não velhinhas, velhinhas.
Então, quais são os eventos nesse tempo denominado dia? Presta atenção. Primeira vinda de Cristo, Jesus veio, mostrou que ele é o eu sou quando foi para a cruz, morreu, ressuscitou, né? E ao ressuscitar subiu aos céus e no 50º dia após sua ressurreição ele enviou o Espírito e começou a formar a sua igreja. E aí então nós vemos a primeira promessa, dia. Para a igreja fala o dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? O arrebatamento da igreja. Então, nós estamos aguardando o dia. Nós estamos aguardando noite, trevas, não. Nós estamos aguardando o dia quando o nosso noivo virá nos buscar. Essa primeira expressão, dia, o arrebatamento. Depois a Bíblia fala do dia da ira, que é a tribulação. E quanto dura esse dia? 7 anos. Então, nota, o dia da ira, a tribulação. Por que dia? Quem está presidindo? Jesus está julgando. E é dividido em 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Então, 7 anos, o dia da ira. Depois, lembra que Marta falou? Eu sei que ele vai ressuscitar no... Por que ele falou no último dia? Ela falou para Jesus, último dia. Aí Jesus, inclusive, falou do arrebatamento que ela não conhecia. Como judeu, ela sabia que quando o Messias viesse, viria a ressurreição. Então, o último dia, como está lá em João 11, a segunda vinda é o fim das ressurreições. Mas aqui nós vamos, aqui nós fomos, aqui vamos voltar com Cristo e todos os salvos. Aqui Abraão, Noé, Adão, todos ressurretos, voltando com Jesus, tá certo? Então, esse é o dia da ressurreição, o último dia, a última parte da primeira ressurreição, tá claro? Mas ainda tem, diz o dia, um dia de 1000 anos, que é o reino milenar. Lá em Atos 17 diz que Deus preparou um dia, o varão que ele creditou ressuscitando dentre os mortos, e ele vai julgar por 1000 anos a terra. É um dia, Jesus presente. E por fim, naquele dia, dia de julgamento, que é o trono branco, quando todos os ímpios irão ser colocados diante de Jesus. Então, vocês estão vendo que tem aqui, entre aqui e aqui, 7 anos, tá certo? Mas entre aqui e aqui, 1000 anos, tá vendo? Então, todos eles são chamados dia por quê? Por causa da intervenção pessoal da luz do mundo, que é Jesus. Tá claro? Portanto, aquele que aceita a oferta de amor do Deus Santo, feita no Calvário, por julgá-lo justo e verdadeiro, primeiro, os pecados estão perdoados. É declarado justo e feito filho de Deus. E agora, o que vai acontecer com esses filhos? Como filho, nós vamos prestar contas da nossa vida. Se permitiu ou não o quê? Que a vida de Cristo, como aquela quaresmeira lá, fosse manifestada nele, pela ação do Espírito Santo, para a glória de Deus. Onde que ele vai ser examinado? Perante o bema de Cristo. O que vai ser examinado ali? O nosso enxoval. Nós preparamos para o nosso noivo ou nós fizemos qualquer porcaria e o nosso noivo vai ter que jogar fora, porque não é digno dele. Estão entendendo? Então, como filho, nós vamos prestar contas de como vivemos. É o tribunal de Cristo para recebermos o quê? Galardão. Nós vamos receber prêmio, né? Como Jesus, que assentou-se lá, como diz Hebreus 12. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra a verdade, que é o Senhor Jesus, já foi julgado na cruz com toda a raça, tendo sido declarado culpado. Nós somos declarados culpados, porque Jesus morreu no nosso lugar. Se nós não fôssemos culpados, ele tomou o nosso lugar, não podia morrer, tá certo? Declarado culpado, pois em seu lugar o Cordeiro morreu.
Então, aquele que se mantém rebelde contra a verdade, no tempo próprio, receberá de acordo com o que tiver desejado e feito. Como diz lá em Lucas, mais ou menos açoites. Aquele que conheceu a vontade do Pai e não fez, mais açoites. Aquele que não conheceu e foi rebelde, menos açoites. Conforme o que está escrito e registrado no escrito de dívida que Deus tem. O nosso tem alguma coisa contra você, Rafael? Tem alguma coisa lá no algum escrito de dívida contra você? Diante do Senhor Jesus? Ou Jesus passou, quando você aceitou Jesus, ele passou o sangue dele lá, tá limpinho, e depois assim, toda a minha justiça eu dou para o Rafael. Né? Então não tem escrito de dívida contra nós, mas contra aquele que manteve rebelde, sim. E ele vai passar a eternidade longe daquele a quem ele desprezou. Lembra que ele está falando de desprezo? Aqueles que perseveram, hipomoné é não se deixar abater pela circunstância. Não, a pessoa não pode vir o que for, ele continua firme. Perseveram em fazer o bem, que procuram e continuam procurando glória, honra e incorruptibilidade, ele vai dar a vida eterna. Aí muitas pessoas, tá vendo, são obras, não está falando disso. E aqui, para que ficar bem claro, procurar, que é zetel, é procurar a fim de encontrar, empenhar, ele está procurando coisas, ele olha a criação, ele vê que há uma santidade, ele não quer corrupção, e ele está procurando. Está no tempo presente, porque está falando de uma atitude, procurando. O que Deus vai retribuir para essa pessoa? Glória, honra e incorruptibilidade. Buscam a Deus, reinam por Cristo. Para que ninguém tenha dúvida, vamos lembrar do primeiro gentil que entrou para a igreja, o Cornélio lá de Cesareia. Quem que vai ler? Eu. Quem que está com... por favor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Vocês estão vendo? Ele era um centurião romano. Mas qual era a coisa? Piedoso. O que é um piedoso? Que é temente a Deus. Ele, com toda a sua casa, dava esmolas e tudo. Vamos, continua, por favor. Um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixado nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus não está olhando o coração de todos, disse o Salomão, os olhos de Jeová passeiam pela terra para ver o coração que é shalem para com ele, coração que se importa com Deus. Mas continua, por favor, porque para entender. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Os homens enviados a buscar Pedro testificaram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E ouvir as tuas palavras. Então, o anjo instruiu Cornélio, mandou buscar Pedro, e olha aquele salário, ele é temente a Deus, ele tem bom testemunho da nação judaica, mas ele precisa ouvir certas palavras. Então, agora veja, por fim. Pedro, relatando o evento aos apóstolos em Jerusalém, disse: E ele nos contou como virá o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Agora veja que vai ler bem pausado. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Cornélio não era salvo, era piedoso. Como ele não rejeitou a Deus, é isso que o Espírito de Deus está falando em Romanos 2.
que aquele que busca, veja, ele buscava as coisas de Deus. Vocês lembram do que veio da África, como que chama lá o eunuco da rainha lá, que Candace? O que ele estava fazendo lá em Jerusalém? Buscando a Deus, mas ele precisava conhecer Jesus para ser salvo. Mas quando o coração é piedoso, ele vai conhecer a Deus. Ele não está rejeitando. Vocês estão entendendo o que Deus está colocando aqui? Então veja agora. Porém, ira e indignação, a porção dos facciosos, dos que se buscam. Lembra daquele fariseu? Ele orava de si para si. Ira, lembra? Que vai acumulando e timos a explosão da ira. Facciosos é eritheia, já vamos falar. O que quer dizer isso? É o desejo de se buscar, de se colocar acima, ambição egoísta, um espírito partidário e contencioso, briga, briga, briga. Então veja agora, aqueles que são facciosos desobedecem e continuam desobedecendo à verdade, mas obedecem e continuam obedecendo à injustiça. Vocês estão entendendo? Presta atenção, agora vamos destrinchar. Os facciosos são os que desobedecem e continuam desobedecendo à verdade. O que é desobedecer? Tem o azinho negativo e peithou. Peithou é ser persuadido, mas aqui, como tem o A, eles não se permitem ser persuadidos, recusam ou negam a fé. E como é no tempo presente, eles desobedecem, continuam desobedecendo. Não, a quem que eles obedecem? À verdade, eles não querem a verdade. E é essa palavra, conhecendo isso, que a gente pode analisar muitas vezes as pessoas e falar de Jesus para elas. Contudo, os facciosos, eles obedecem sim, continuam obedecendo quem? A injustiça, não a verdade. Obedecer peithou. Convencer por argumento verdadeiro ou falso, concordar, crer, confiar. Eles não se deixam convencer pela verdade. A mentira os convence, mas a verdade, de jeito nenhum. E como é tempo presente, fala de uma atitude contínua. A injustiça, que é a de que uma profunda violação da lei e da justiça. Eles não querem nada que seja correto. Então, C.S. Lewis fala isso aqui que eu acho muito pertinente. Há apenas 2 tipos de pessoas no final. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, se curvam ao Deus vivo. E aqueles para quem Deus diz, a sua vontade será feita. Você não quer, então você vai para longe dele. E eu vou parar por aqui, porque eu estou vendo que tem bastante gente cansada, e eu quero que vocês... tem coisa muito importante para falar ainda. Mas deu até aqui para entender bem o que Deus está mostrando. 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Judeu ou gentio, 2 tipos de coração. Lembra da terra? Lá em Hebreus fala assim, a terra, o sol é o mesmo, a chuva é a mesma. Mas tem terra que a chuva vai, só sai espinho, abrolho e tal. Aí a outra terra produz tipos de coração. E graças a Deus que a palavra de Deus pode lidar conosco e falar assim, muda o seu coração. O Senhor Jesus pode lidar. Mas tem pessoa que não quer, e esses é que vão para a tribulação, sobre quem, por exemplo, virá a operação do erro. Eles não amam a verdade para serem salvos. Tá bom? Vamos orar?